Boa noite a todos. De Isoladas 2 do grupo G8, Química 2, da sexta-feira. Essa aula do dia 10 de julho. Semana passada, no dia 3, a gente não teve, porque eu estava com problema nas cordas vocais. Ainda estou, por isso que minha voz vai ser um pouquinho mais baixa. Na verdade, eu já fui ao médico, estou tomando vários antibióticos e ele passou o exame do Covid e a suspeita é que seja de Covid, que eu acredito que não, porque não tenho nenhum dos outros sintomas do Covid, como perda do olfato, perda do sabor, dores, febre, diarreia. E a única coisa que eu tive foi a dor na garganta, forte, que fechou a minha garganta. Bom, foi o único sintoma. Então, fiz o exame e vamos esperar o resultado, que são 8 dias. Eu fiz ontem e dentro de 8 dias eu vou ficar sabendo se eu estou ou não de Covid. Se eu não estiver, ótimo. Se eu estiver, eu estou em quarentena. Foi uma Covid leve, segundo a médica. Se eu estiver, porque foi uma Covid bem leve para mim. Mas vamos lá. A gente tem essa aula e tem da próxima semana, onde a gente vai encerrar o semestre letivo. Eu não quero entrar com nenhum outro assunto, então eu vou terminar esses exercícios sobre equilíbrio químico. Aí fica para a segunda fase, eletroquímica, radioatividade, e eu posso falar também de estequiometria, já que eu tenho um tempo bom para isso, ok? Então vamos lá onde eu parei, que foi na questão 7. Eu vou repetir a questão 7 da última aula e aí eu dou continuidade à aula, tudo bem? Então vamos lá. Repare bem, a questão 7 diz assim: visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente ao corpo receptor têm um pH entre 5 e 9. Se é entre 5 e 9, começa no meio ácido, 5, não muito ácido, passa pelo meio neutro e vai ao meio básico, também não muito básico. Então ele fica naquela zona de um ácido fraco e de uma base fraca. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem uma concentração de íon hidroxila, de OH-, igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Primeiro, 10 a menos 10, se você aplica no POH, já que é hidroxila, é menos log de OH. Então fica menos log de 10 a menos 10. Esse menos 10 desce, fica 10 log de 10. Log de 10 é 1, então fica pH 10. Se o pH está 10, ou o pOH é 10. Se o pOH é 10, é porque o pH é 4. 4 ele está abaixo de 5, está muito ácido. Então você precisa adicionar uma substância básica para o pH subir, já que o pH é 4. Repara a pegadinha, ele deu pOH, mas a análise é feita por pH. Então, se o pOH é 10, o pH é 4. Se o pH é 4, está abaixo de 5, está mais ácido. Então eu vou ter que adicionar uma substância básica para subir esse pH. Então vamos lá. Um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa. CH3COH é o ácido acético, o principal componente do vinagre. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, 4% a 6%, mas é uma solução de ácido acético. Mas se é ácido, o pH vai ficar mais baixo ainda, não resolve. Na2CO4 é o sulfato de sódio. É um sal normal, no primeiro ano ele é classificado como sal normal, porém, em solução aquosa, ele tem um pH neutro. Por que pH neutro? Porque ele vem de uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Lembrando do primeiro ano, quais são as bases fortes? 1A e 2A, exceto magnésio e berílio. E ele vem também de um ácido forte, que é o SO4. O SO4 vem do ácido H2SO4. Que H2SO4 é um ácido forte porque você acha o delta, que é o número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis. Quando o delta é maior ou igual a 2, ele é forte. Igual a 1 é moderado, igual a 0 é fraco. Só que na físico-química a gente não usa a expressão moderada. Tudo que é moderado se considera fraco. Então, de 2 em diante é forte, abaixo de 2 é fraco. Como ele dá 2 no ácido sulfúrico, ele é forte. Ácido forte com base forte, o sal é neutro, pH 7. CH3OH é um álcool, uma substância orgânica, e de antemão, como é um álcool primário, o professor de orgânica aproximando que vai discutir isso, mas álcool primário são ácidos. Então ele tem uma acidez baixa, mas tem uma acidez não resolve. K2CO4
é um sal também, é um sal normal, porém ele vem de base forte, que é o hidróxido de potássio da família A, e H2CO3, que é um ácido carbônico, ele é fraco, ele é tão fraco que se decompõe. Você é obrigado a saber que H2CO3, H2SO3 e o NH4OH, em produtos de processo, qualquer processo, ele se decompõe em água e mais um gás. H2CO3, água e CO2, H2SO3, água e SO2, e o NH4OH, água e NH3, que é amônia. Então, prevalece aí o poder básico do potássio, que é o que eu quero, aumentar o pH, colocando a substância básica. O NH4Cl, que é o cloreto de amônio, ele vem de um sal, é um sal dito normal, mas em solução aquosa ele tem um pH ácido, que vem do hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Os hidrácidos fortes é HCl, HBr e HI nessa sequência. O HI é o mais forte de todos. Os três são fortes. Então, é um sal de pH ácido. E como eu quero elevar o pH, quero adicionar uma substância de pH básico. Então, deve ser o K2CO3, o carbonato de potássio deve ser a resposta. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual das substâncias poderia ser empregada no ajuste de pH? Deve ser o carbonato de potássio. Então, vamos lá ver aí se é o carbonato de potássio. Você tem esses aqui, as opções. A resposta é carbonato de potássio. Bom, para um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial, tem concentração de 1 hidroxila 10 a menos 10. Então, teremos concentração de OH- 10 a menos 10, POH menos log de 10 a menos 10, 10. Então, o pH é 4, o meio é ácido. Se o meio é ácido, fazendo a hidrólise dos compostos fornecidos, na alternativa vem a hidrólise do ácido acético libera H+. Então, ele, na verdade, o meio é ácido. A hidrólise do sulfato de sódio é neutro porque a concentração de H+, é igual de OH-. Eu não preciso nem fazer isso. Eu já sei que vem de uma base forte e um ácido forte. O pH do meio não será alterado. O CH3 não sofre hidrólise em meio neutro. O pH do meio não sofrerá alteração. E o metanol é um álcool primário que tem um caráter um pouquinho ácido. Um pouquinho ácido. O K2CO3, o meio é básico aqui. O que eu quero é o K2CO3, é um excesso de hidroxila. E aqui é um excesso de H+. Por isso que é o carbonato de potássio a resposta da questão 7. Então agora a gente vai para a questão 8. Essa questão eu já tinha feito na aula passada, mas como foi no final da aula, eu fiz questão de rever essa questão, porque o Enem trabalha muito com essa coisa de pH de sal. Lembre que o sal é classificado como sal ácido quando tem H na estrutura, sal básico quando tem hidroxila na estrutura, sal normal quando não tem nem H nem OH, mas essa é uma classificação de sal. O que a gente usa na fisicoquímica não é a classificação de sal, é a solução aquosa do sal, é o pH da solução aquosa. E aí você tem que saber a origem desse sal. Se vem de ácido forte e base forte, é um sal de pH neutro. Se vem de ácido fraco e base fraca, teoricamente também é neutro, depende da constante Ka e da constante Kb. Se vem de um ácido forte e de uma base fraca, prevalece o ácido. Se vem de um ácido fraco e base forte, prevalece a base. Tudo bem? Então vamos agora para a questão 8. Enem de 2013. Uma das etapas do tratamento de água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Cloração, você vai adicionar um composto à base de um cloreto ou de um hipocloroso, porque vai aumentar o poder germicida bactericida. Nesse método, consiste na dissolução do gás cloro, Cl2, numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são, vamos ver as equações envolvidas. Gás cloro com água forma o HClO, que é o ácido hipocloroso, e o meio H3O+, e Cl-. O ácido hipocloroso também se ioniza em H3O+, e o íon hipoclorito, onde o pK desse equilíbrio é de 7,53.
pKa não é pH, é menos log de Ka, é 7,53. Observe, na verdade, que essa questão você vai responder, eu vou responder de uma maneira direta, mas passo a passo essa questão é complicada porque ele falou aqui de um tampão. Por que tampão? Porque eu tenho um ácido fraco e o seu sal. Quando eu tenho um ácido fraco e o seu sal, eu tenho um tampão. Então eu tenho que usar pH tampão, né? Eu tenho que usar o cálculo de tampão. Mas, na verdade, a gente vai tentar resolver de uma maneira bem mais simples. Bom, o meio é ácido, correto. Então, vamos lá. A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, por esse ácido aqui, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao do ânion hipoclorito. Então, o ácido hipocloroso é 80 vezes maior do que o ânion hipoclorito. 80 vezes, o Enem botou para complicar, então se aproxime, bote 100 vezes. Então, se são 100 vezes, você aumentou 2 casas na centena. Se você aumentou 2 casas, ele cai para 5,53 sem fazer cálculo. O pH vai ficar em torno de 5 ponto alguma coisa, garantindo mais ácido ainda. O pH do meio é importante porque influencia na extensão em que o ácido hipocloroso se ioniza. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve ser mais próximo de 4. Repare, as alternativas do Enem fez com que o candidato não errasse sem saber química. Você não vai marcar 0, porque 0 significava ácido fortíssimo. E o ácido hipocloroso não é forte assim. 5, o meu é ácido, 7 já é neutro. Um ácido não pode ficar neutro, não pode ficar básico, não pode ficar básico. Então a resposta é a letra B sem fazer conta. Pela lógica das alternativas. Agora, vamos lá para o cálculo. A constante de ionização desse ácido é a concentração de H3 ou mais, Cl ou menos, sobre HClO. Ele disse que o Ka dele, Ka seria isso aqui. Então, o ácido hipocloroso possui um potencial de desinfecção seja de 80 vezes maior. Então, a concentração de HClO é 80 vezes Cl menos. Então, Cl menos sobre HClO é 1 sobre 80. Eu botei 1 sobre 100, que eu ando mais rápido. E aí eu aplico, aqui eu aplico na constante. Quem é Ka, né? Menos pKa, né? Menos log de Ka. Então, menos log de Ka é 7,53. Menos log de H3 ou mais é pH. Menos log de 1 sobre 80. Então fica, repare, dá muito mais trabalho aqui. Aí você faz esse cálculo matemático e chega a esse valor 5,53. Eu sou muito mais rápido. Eu aplico aqui, eu não aplico log, eu boto a concentração, acho a concentração de H+, e aplico log no final. Para mim é muito mais simples. E aí deu 5,53, como eu tinha dito. Certo? 100 vezes melhor, repare. 100 vezes maior 80 é quase 100. 100 são 2 casas. Você tem 2 casas, fica 5,53. Sem precisar fazer essa conta toda. Correto? Muito mais rápido, muito mais seguro. Ok? Tudo bem? Vou parar aqui.